Infelizmente, a maioria das pessoas não conhece os tipos de investimento e nem as classificações que eles recebem. E principalmente porque os brasileiros foram programados, iguais robozinhos mesmo, para gastar e consumir ainda mais. E nesse círculo vicioso, muitas vezes investir no próprio futuro acaba ficando totalmente esquecido. E poupar fica sempre em segundo plano. Mas quando eu digo poupar, não confunda com caderneta de poupança, porque existem vários investimentos que dão de 10 a 0 na poupança convencional. E hoje eu vou mostrar para vocês o que é a renda fixa e a renda variável e basicamente explicar um pouquinho da diferença entre um e outro. Para começar, renda fixa e renda variável são classificações de acordo com como os investimentos rendem. Simplificando, na renda fixa, você consegue saber quanto o investimento vai render ao longo do tempo, já na hora da contratação, e na renda variável, você não tem como prever essa rentabilidade. E justamente por isso, a renda variável costuma ter um pouquinho mais de risco. Só que no mercado de investimentos, muitas vezes mais risco pode também significar mais rentabilidade. Vamos começar com a renda fixa. Quando você investe em renda fixa, você basicamente está emprestando seu dinheiro ou para o governo, ou para bancos, ou para empresas convencionais. E aí, depois de um prazo, eles te devolvem o seu dinheiro com juros em cima dele. Entre as possibilidades de investimento em renda fixa, vale destacar os títulos do Tesouro Direto, que são um programa do Tesouro Nacional, que é um órgão governamental, e esses títulos servem para o governo pegar o seu dinheiro emprestado para pagar dívidas. Tem também os CDBs, que são emitidos por bancos e servem para os bancos pegarem seu dinheiro emprestado e usarem nas suas operações, e depois te devolver com juros. E tem também a caderneta de poupança, que é considerada pelos investidores como o pior tipo de investimento possível. Isso se dá porque existem vários tipos de investimento que dão de 10 a 0 na poupança. Existem 3 tipos de rendimentos na renda fixa. O pré-fixado, que te mostra exatamente quanto o seu dinheiro vai render no tempo. Os pós-fixados, que são atrelados a índices da economia e normalmente seguem as oscilações desses índices. E os híbridos, que são uma mistura entre os pré e os pós-fixados. Para exemplificar os títulos pré-fixados, vamos supor que você contratou um CDB e no ato da contratação foi acordado um rendimento de 8% com liquidez no vencimento e um prazo de 1 ano. Você sabe o que isso significa? Que você conheceu todas as condições daquele produto ainda na contratação, que é justamente a premissa dos títulos pré-fixados. E como exemplos de títulos pré-fixados, a gente tem o Tesouro Pré-fixado e o CDB pré-fixado. Já na renda pós-fixada, todo o rendimento é calculado com base em um indicador de mercado, como por exemplo Selic e CDI. Sendo a Selic o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é tida como a taxa básica de juros da economia do Brasil, e o CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa de juros usada quando um banco empresta dinheiro para outro banco, sendo que o vencimento desse empréstimo é de um dia útil. E como exemplos de investimentos pós-fixados, a gente tem o Tesouro Selic e o próprio CDB, que é atrelado ao CDI. E por último tem os títulos de renda híbrida, que são aqueles investimentos que juntam os pós e pré-fixados no mesmo título. Como, por exemplo, o CDB IPCA+, e o Tesouro IPCA+. E esses títulos IPCA+, eles são considerados híbridos porque eles têm uma taxa pré-fixada, como por exemplo 5%, e seguem também a oscilação do IPCA, que é a inflação naquele período de tempo. Vamos pôr como exemplo 10%, que é mais ou menos como está hoje em dia. Sendo que IPCA é a sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Agora vamos falar sobre renda variável.
Os investimentos em renda variável são aqueles que você não consegue prever exatamente qual vai ser a rentabilidade dele e você também não tem uma garantia de retorno do que foi investido e nem de ganho, porque eles podem oscilar ou para mais ou para menos. Eles costumam ser muito mais arriscados, porque eles seguem o movimento e as oscilações do mercado. E aí, como exemplos de investimentos variáveis, a gente tem ações, fundos imobiliários, ou FIIs, e ETFs, que são Exchange Traded Funds, também conhecidos como fundos de índice. No caso das ações, elas são pedaços de empresas que alguém pode comprar. São exatamente como pedacinhos que te dão o direito a virar sócio da empresa e receber rendimentos em forma de dividendos. No caso dos fundos de investimento imobiliário, eles são como frações de empreendimentos, como por exemplo de shoppings, de galpões logísticos ou de prédios comerciais. É como se você comprasse um pedacinho daqueles imóveis e depois conseguisse ganhar uma renda recebendo um aluguel daqueles imóveis em forma de dividendos. E além disso, o preço das cotas dos FIIs acompanham as oscilações do mercado, assim como as ações. Os ETFs, ou fundos de índice, são títulos atrelados a algum índice do mercado, como por exemplo o Ibovespa, que você já deve ter ouvido falar por aí em algum jornal. Normalmente esses fundos de índice procuram montar uma carteira com todas as ações que compõem aquele índice para tentar bater a mesma rentabilidade que eles tiveram em um determinado período de tempo. E aí vale lembrar que os investimentos em renda variável são os que têm uma possibilidade maior de te dar um retorno acima da média. Só que eles também são os mais arriscados, porque você vai estar exposto diretamente às oscilações do mercado, sendo que os preços uma hora sobem e uma hora caem. Muitas vezes até sem explicação muito lógica. E aí você pode estar se perguntando, mas Jackson, como é que o preço de uma ação oscila? Calma. Para simplificar, vamos supor que uma ação está precificada a R$10, mas o dono dela quer vender a R$10,50. Se tiver um comprador disposto a pagar R$10,50, a transação vai ser efetivada e o valor dela, o custo dela, vai passar a ser R$10,50. Mas vamos supor que, ao invés de R$10,50, o comprador só aceita pagar R$9,50. Caso o vendedor esteja querendo muito se desfazer daquela ação a qualquer custo e aceite essa transação, o custo daquela ação vai passar a ser R$9,50. No geral, a regrinha é, se você quer rentabilidade garantida e segurança ao longo do tempo, vai na renda fixa. Mas, se você quer ter mais rentabilidade, diversifica seus investimentos. O objetivo desse vídeo foi exatamente te dar munição para entender pelo menos o básico entre renda fixa e renda variável, para você conseguir dar os primeiros passos nesse mundo. E aí já deixo aqui o convite também para você acompanhar o canal e as outras redes sociais para atingir esse sucesso comigo. Esse foi o vídeo, meu nome é Jackson Ferreira e essa é a Captação Invest.